O que causa a dependência emocional, né? A dependência de uma pessoa, a dependência de um relacionamento, aquela sensação de que sem o outro eu não sou inteira, sem o outro eu não sou completa, eu não sou feliz, eu não me sinto plena na minha vida, como se sempre faltasse alguma coisa. E de fato existe algumas razões, né? Vou contar duas principais aqui para vocês. A primeira é que é assim, ó, todo ser humano acaba tendo, quando cresce, né, alguns buraquinhos internos. Todo ser humano, tá? Isso em maior ou menor grau. Tem pessoas que acabam ficando com buraquinhos maiores, pessoas que ficam com buraquinhos menores. Mas por que, Gabi, está falando que todo ser humano, sem exceção, cresce com esses buraquinhos aí? Quando a gente nasce, pensa você tititica lá, nenezinha. Toda criança nasce com a necessidade de ser amada incondicionalmente. É uma necessidade básica, né? O ser humano, para ele se sentir confortável e seguro no mundo, ele precisa receber amor. Amor da nossa mamãe e do nosso papai, num primeiro momento. O que acontece é que, por mais, e aí existe os pais mais conscientes e existem os pais que tentam, né, manter um nível de consciência, que é aquela coisa, né? Mas por mais que a tua mãe ou teu pai te deem o melhor, façam o melhor para você, te amem muito, eles são seres humanos, eles vão acabar errando e muitas vezes a forma que eles demonstram amor não é a forma como nós, criancinhas, entendemos amor. Muitas vezes a forma como a gente gostaria de ser amado, o que a gente reconhece, não é a forma que eles nos dão. Algumas pessoas, inclusive, passam por questões mais extremas, por traumas mais extremos, né? De repente, são abandonadas por pai ou mãe, são rejeitadas, mãe trata mal, pai trata mal, né? Daí pra pior. Mas o que eu quero dizer aqui é que mesmo a criança que recebe, porque às vezes a gente olha para essa história, para esse espectro da situação e fala, não, mas a minha infância foi ok, foi normal, minha mãe cuidou de mim, meu pai também, né, eles estavam presentes, mas mesmo assim, gata, quando você era pequenininha, você provavelmente esperava algumas coisas dos seus pais que eles não puderam te dar, até porque a gente, para crescer, precisa levar nãos. E quando a gente começa a levar os primeiros nãos, né, a gente começa a ficar achando que tem alguma coisa de errado na história, que provavelmente a questão é nossa, é interna, e aí a gente acredita que de fato precisa fazer algo para merecer esse amor, que a gente não é bom o suficiente para merecer esse amor. Isso vai causando algumas feridinhas de rejeição, de abandono, podendo inclusive causar feridinha de autoproteção de amor demais. Então, existem aqueles pais, por exemplo, que querem fazer demais pelos seus filhos, né? Então estão sempre junto e dão presentes, mas mesmo esse excesso de amor muitas vezes sufoca a criança e faz com que ela fique cada vez mais dependendo disso para se sentir validada e amada. É um nível tão grande que aquela criança acha que é isso do mundo, né? Que ela só vai receber sem ter que doar. Isso faz com que essa criança vá crescendo, vá amadurecendo, vá assim para os relacionamentos na vida e acha que é normal, que ela sempre vai receber o tanto, né, que os pais fizeram por ela e que ela não necessariamente precisa fazer algo para o outro, para existir uma troca, uma reciprocidade, tá? Então, isso acontece com todas as pessoas, em maior ou menor grau. E não tem nada a ver com a culpa dos nossos pais, né? Os nossos pais não são culpados de nada, eles fazem o melhor que eles podem. Como eu falei, mesmo os pais mais conscientes, eles precisam educar os filhos, eles precisam impor limites, eles não vão estar 100% disponível para os filhos o tempo inteiro e eles nem vão saber, muitas vezes, como esse filho se sente em determinada situação. Às vezes sua mãe achou que estava fazendo uma coisa que estava te agradando, que você estava feliz, mas você queria outra coisa. Então você era criancinha, tititica, né? Não sabia se comunicar com ela, não sabia se expressar, você guardou e começou a causar aquelas feridinhas, tá? Então isso é normal de todo ser humano. É por isso que todo ser humano, em pequeno grau, e a gente vai entrar nas profundezas aí do assunto, mas pelo menos um pouquinho a gente tem essa necessidade de receber amor externo, né? De ser amado, de ser validado, de ser aceito pelos outros. Pelo menos um pouquinho, né? Isso até certo ponto não nos prejudica, é até saudável. O problema é quando começa a ficar demais e aí invadir os limites saudáveis das nossas relações. Esse é o primeiro fator.
Para as mulheres, e aqui a maior parte do meu público é feminino, né? Eu sei que tem homens que me acompanham também, mas para as mulheres isso acaba sendo ainda mais agravado por conta da forte pressão social que a gente sofre para ter um relacionamento desde cedo. Então a mulher, nos primórdios, né, ela foi criada basicamente, ela nascia já com o objetivo de casar e ter filhos, era para isso que a mulher prestava. E isso ainda está incutido no nosso inconsciente coletivo. Por mais que a gente tenha começado a fazer outras coisas, ganhar outras áreas, né, mercado de trabalho, e a gente começou a fazer várias outras coisas e saiu desse âmbito, existe esse senso comum de que se a mulher não tem um relacionamento, ela é fracassada. Pensa na mulher e aí você pode pensar em você pode pensar na sua amiga, né, ou numa imagem de uma terceira pessoa. Mas a mulher que tá super bem sucedida na carreira, por exemplo, ela estudou, ela passou num concurso, ela entrou numa empresa, ela tá super bem, tá super feliz, mas ela não tem namorado. As pessoas vão falar, nossa, que legal, mas e aí, você não tem namorado? Ou teu namorado terminou com você, né? Ah, tadinho, parece que ela não tem mais, não tem o valor, o mesmo valor que a mulher que tem o relacionamento. Ou então quando a menina é muito bonita, alguém chega para ela e fala, nossa, você é tão bonita, por que você não tem namorado? Como se eu sou bonita, então eu tenho namorado, né? Isso tipo é uma consequência. Então se eu não tenho namorado é porque eu sou feia. É umas coisas, gente, é muito normal a gente receber esse tipo de crítica, é muito normal a gente escutar esse tipo de coisa e muitas vezes falar de outras mulheres. Porque está no inconsciente coletivo de todas as pessoas, está no nosso. Quantas vezes a gente não julga uma outra mulher pelas mesmas coisas, né? E aí quando você tem um namorado, rola isso na sua cabeça e rola na cabeça dos outros de que não, tem que casar, né? Porque senão o cara tá te enrolando. Porque não, se você não casar, não tem o compromisso, não tem o status ali, que isso? Imagina o que as pessoas vão pensar, né? Quem é você? Rola todas essas minhoquinhas na nossa cabeça que fazem a gente criar cada vez mais, né? Amplificar, já existia umas coisinhas lá na nossa aura, uns buraquinhos por conta da relação que a gente teve com os nossos pais. E a gente teria que, né, crescer e aprender a tapar esses buraquinhos. Mas aí vem a sociedade com todo esse rebuliço, ainda joga essa pressão pra cima de nós. Então isso fica extremamente amplificado e acaba prejudicando muito a nossa vida amorosa e criando relações de dependência das pessoas, dependência de um relacionamento afetivo para que a gente enxergue e valide o nosso próprio valor. Uma coisa que eu preciso pontuar aqui, ó, não tem nada de errado na gente se relacionar, isso é maravilhoso, isso é incrível. O problema é quando a gente vai esburacada para essas relações. Quando esses buraquinhos eles são tão grandes que a gente nem sabe como preencher, a gente nem sabe que eles estão ali em primeiro ponto, né? E quando a gente sabe, a gente não sabe como preencher, porque eles ficam muito grandes, eles ficam cada vez maiores, de acordo com as vivências e crenças que a gente vai tendo e retroalimentando na nossa vida, porque a crença ela vai amplificando também, né? E aí esburacando a nossa aura como um todo. Então, quando a gente vai para um relacionamento dessa forma, não tem como esse relacionamento ser saudável, é impossível. Porque a outra pessoa, né, esse cara, essa menina que a gente está se relacionando, nunca vai ter condição de tapar esses buraquinhos. Somos nós que precisamos aprender a tapar os buraquinhos, né? Ou minimamente conviver com esses buraquinhos, enxergando-os e acolhendo-os de quando a gente era criança. Entendendo, ressignificando muitas vezes a relação que a gente teve com os nossos pais, reinterpretando algumas situações, porque o que a sua criança feriu o que a sua criança sentiu, né? O que a sua criança ferida sentiu quando aconteceram essas pequenas primeiras coisas ali, é o que a sua criança sentiu, ponto, a gente não vai mudar isso. Mas agora a adulta consciente, né, sabe enxergar essa situação de outra forma. Então, reinterpretando, a gente consegue retrabalhar esses buraquinhos. E aí, com base nisso, ir preenchendo-os e ir conseguindo conviver em sociedade. Por isso que eu sempre vou bater na tecla, né, de que antes de a gente entrar num relacionamento, nós precisamos estar inteiras, completamente inteiras, porque senão a gente nunca vai ter o que doar para uma relação.
a gente sempre só vai para sugar. Então, as relações de dependência emocional, elas são justamente por isso. Eu não tenho dentro de mim. Eu sinto essa falta gigantesca que eu não sei como preencher. Então, o que deveria ser uma troca afetiva, né, um relacionamento, ele deveria ser troca. Eu dou, eu recebo, eu entro tendo que doar, a gente vai falar sobre isso nos sinais. Eu vou simplesmente pedindo. Eu já entro num relacionamento já querendo receber elogio, receber amor, receber beijos, receber abraços, receber mimos. Mas o que que eu dou? O que que eu dou de sentimento, de verdade, né, de valor? O que que eu consigo gerar para a vida dessa pessoa? Se eu tô esburacada, eu não consigo gerar nada. Eu sempre vou ficar carente, cobrando, pedindo. Por mais que o outro faça, eu não vou sentir que é suficiente. Eu vou querer ter o outro só pra mim. Eu vou ter ciúmes, invejinha de que ele possa se divertir sem mim, de que ele possa fazer alguma outra coisa super legal e eu não tô envolvida naquilo, porque minha vida se baseia em relação ao outro, né? Minha vida, ela é completamente moldada em relação ao que o outro faz ou deixa de fazer. Então não tem como isso durar. Porque precisa existir liberdade em uma relação. Para o amor vingar, para o relacionamento ele ser amoroso de verdade, leve, saudável, sustentável, as duas partes precisam se sentir livres para escolher estarem ali e, eventualmente, né, poderem seguir e continuar vivendo suas vidas. Porque senão, aquela redoma sufoca a relação, não tem como, né? Então, a gente precisa, sim, aprender a deixar o outro livre, porque sabe viver muito bem sem ele. É tipo, com ele é melhor. Tá tudo bem. Com o relacionamento, eu sou melhor. Eu tenho com quem compartilhar as minhas conquistas, eu tenho com quem compartilhar o meu amor, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu vivo, as coisas que eu gosto, os meus desafios, né? Mas, sem ele, também é bom, eu dou conta, porque eu compartilho tudo isso comigo mesma, eu tenho esse relacionamento comigo mesma, né? Então, esse é o ponto. E aí, eu listei aqui 7 diferenças entre amor e dependência, né? Entre amar e depender, que eu vou colocar aqui pra vocês agora e eu quero saber se vocês se identificam com isso, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o primeiro... Tomo água, meu filtro sai. Fazer o quê, né? Não posso deixar de tomar água aqui, senão eu consigo falar com vocês. A primeira diferença que eu coloquei aqui pra gente perceber é justamente entre dar e receber. Olha só. O amor, ele se concentra em dar, porque ele transborda, né? Ele tem pra contribuir, pra expandir, ele expande. É essa energia que vai além. A dependência se concentra em receber. Então, se trata muito de você trazer alegria e leveza para a pessoa que você ama. Se a gente entra ou está, né, permanece em um relacionamento muito mais preocupado em receber do que doar, é um sinal de que o nosso relacionamento ou o nosso sentimento por aquele cidadão se baseia em dependência emocional e não em amor. E aí, ponto de atenção aqui, eu não estou dizendo que você vai entrar num relacionamento e só vai doar e fazer, e aí o cara não vai te dar nada e isso é amor. Não! Esse é um sinal de codependência, é a dependência saindo, ela não quer entrar pela porta da frente, porque ela sabe, né, que ela vai ficar mal vista. Então o que ela faz? Ela sai e entra pela porta dos fundos, disfarçada de dar. Disfarçada de doação, mas na verdade tudo que ela quer é receber. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente entra ou está ou permanece, né, num relacionamento, e relacionamento é troca, lembra que eu falei? Então assim, é claro que eu vou entrar numa relação com conteúdo para doar, com amor, com leveza, com alegria, com serenidade, com tudo de bom que eu nutri na minha vida, né? E aí eu vou entrar nesse relacionamento. Aí eu vou perceber se a outra pessoa também tá nessa mesma vibe, se a outra pessoa também tem o que doar pra mim, porque é claro que é troca. Só que eu não vou esperando, eu já vou doando. Na hora que eu dou e percebo que não vem, ou vem meio torto, ou não vem do jeito que eu gostaria, eu posso até tentar uma segunda vez, né? Porque vai que não é um bom dia, não é um bom momento, a pessoa tá passando por uma fase, sei lá. Eu acho justo a gente tentar uma segunda vez, principalmente se a gente percebe ou imagina que essa pessoa vale a pena.
segunda vez, eu não falei 50 vezes, hein? Segunda vez. E aí você faz de novo esse movimento. E de novo, você percebe que não vem na mesma proporção, ou não vem do jeito que você gostaria, ou não é no nível de comprometimento de entrega que você gostaria, aí chega, né? Porque você tem o que doar, mas você precisa de alguém que esteja apto para receber aquilo que você tem para doar. Não adianta você não receber e falar assim, não, eu vou fazer mais então. Eu vou doar mais. Porque quando você começa a entrar nesse jogo do ego, você está fazendo com a moeda de troca de que essa pessoa vai te devolver, porque você quer que ela devolva. Então, é a questão da dependência de novo. Você faz para o outro te dar. Você não vai para a relação querendo doar porque você tem para doar. Você já vai com essa ideia de eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Então, eu vou doar para receber. E vou continuar doando até receber. E aí você permanece nessa relação indigna, muitas vezes passando por cima de coisas importantes para você, passando por cima de você, se sacrificando, né? Entrando numa energia super masculina, de fazer a qualquer custo, de ser durona, de ser fortona, de dar conta, de fazer pelo outro. E você não recebe, você não se abre para receber. E você não deixa esse espaço para o outro também sentir isso. E pode ser que ele não tenha espaço, mas pode ser que ele não tenha disponibilidade afetiva para você naquele momento. Ele não tá afim de um relacionamento sério. Ele não tá afim de um relacionamento sério com você. Só que você tem que estar perceptiva para isso, né? E aí, claro, se retirar do relacionamento, porque não é digno. Relacionamento é troca. Então, o que eu quero dizer aqui é que o amor, ele se concentra em doar porque ele tem para doar e não porque ele quer receber algo de volta. Simplesmente só porque ele quer receber, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você, e aí caracterizaria a dependência, né? É quando você enxerga o teu parceiro ou ex-parceiro, né? Se é um ex-companheiro ou o próximo parceiro que vai surgir na sua vida, esse cara que você tá sonhando aí em encontrar, em materializar um relacionamento. Quando você enxerga que esse cara é o responsável pelo teu bem-estar. Então você coloca toda a responsabilidade, né, pela tua felicidade, pela tua segurança, pela tua realização no outro, como se dependesse única, exclusivamente dele. Talvez aquilo que você não sentiu dos teus pais, você deposite no outro, no relacionamento a dois, junto com toda essa pressão da sociedade, né, que você, todo mundo fala que é isso, então é isso realmente, é um relacionamento que vai me fazer feliz. Esse é um verdadeiro sinal de dependência. Se você não sabe como viver ou se fazer feliz sem essa pessoa, você depende dela. E isso não é saudável, não é legal, nem para você, nem para o relacionamento. Porque é como eu falei, não é só você, né? O relacionamento, ele não vai durar, ele não vai ser leve, ele não vai ser gostoso para nenhuma das partes se você depender tanto assim dessa pessoa. Duas coisas para comentar com vocês aqui a respeito disso. Eu postei o tema da live, né? E eu recebi um direct de uma moça, muito fofa, até postei nos meus stories, não sei se vocês viram, mas só recapitulando aqui. Ela comentava mais ou menos assim, Gabi, é verdade, esse tema é muito importante, tal. Hoje eu percebo, eu tô focando em mim, no meu processo de desenvolvimento pessoal, no meu autoconhecimento. Eu ainda mantenho contato com ele, porque eu me sinto, porque eu vejo que minha vida, ela falou bem assim, ela usou essas palavras que isso eu lembro. Eu vejo que a minha vida tem mais sentido quando eu falo com ele, mas estou focada no meu processo. E aí eu respondi assim pra ela, e eu quero passar essa resposta pra você também, gata. Se a sua vida faz sentido, só faz sentido, né? Quando você tem contato com uma pessoa, e essa pessoa ainda não é nem um crush que você tá flertando, né? Tipo, é o teu ex-companheiro. Ex-companheiro que, no caso, você deveria manter distância. Independente se você quer voltar ou não com ele, a gente precisa criar uma certa distância dessa pessoa para ressignificar alguns sentimentos, para se curar. Porque se você mantém o contato com um ex, que você tem sentimentos, porque você vê que a tua vida faz mais sentido dessa forma, você está alimentando, dando comidinha para sua dependência emocional. Todo término de relacionamento implica em dor. O fechamento de um ciclo, né, faz você ter que reestruturar a tua vida inteira. Então, por mais
que o relacionamento fosse saudável, por mais que você tivesse seus pilares da sua vida, cara, você tinha uma rotina com essa pessoa, você passou anos da sua vida tendo hábitos com ela, costumes. É óbvio que vai ser muito estranho quando você se ver sozinha, né? Rolava um nível de dependênciazinha ali. Eu estou falando do relacionamento mega saudável, não sei se é o caso dela, não sei se é o seu caso. Mas, então, mesmo nesse caso, é importantíssimo, é essencial que a gente se afaste da outra pessoa para recriar a própria vida, para recriar novas memórias, novas sustentações, para a gente se reencontrar como pessoa e lembrar quem eu sou sem o outro, né? Recriar a minha identidade sem o outro, porque enquanto eu vivia com o outro, nós criamos e vivíamos juntos a identidade do casal, que se misturou muito com a minha identidade. Então eu perco um pouco dessa referência. É normal. Todo casal passa por isso. Então é essencialíssimo a gente se afastar do dito cujo. E se eu não faço isso, porque a minha vida tem mais sentido com ele, eu estou retroalimentando esse ciclo de dependência. E eu não vou me ver livre disso. Eu aposto que essa moça, ou você que está me escutando aí agora, faz isso porque está se sentindo bem. Se o fulaninho aparecer com outra pessoa amanhã, você desmorona, você desmonta. Você vai sentir a dor do luto do término como se fosse a primeira vez. Porque você estava se enganando. Porque você continuava alimentando o ciclo de depender da figura do outro para que a sua vida tivesse um sentido. Então, gente, cuidado com isso, tá bom? Teve uma outra frase que eu vi, acho que eu até comentei com as meninas da mentoria do meu curso Reconstrua, a gente estava em sessão essa semana, e eu tenho um canal aqui na minha rede da Vivo, que é aquele Viva, não sei se vocês já viram, aquele canal que passa umas novelas antigas, né, da Globo. Eu não assisto mais novela hoje em dia, inclusive recomendo que vocês não assistam, tá? Porque, gente, ai, meu Deus, pegar esses buraquinhos que a gente tem e expandir 10 vezes o tamanho, né? E aí dá mó trabalhão depois pra você conseguir entender, olhar esse buraco e tapar esse buraco. Mas, enfim, eu tava passando, e aí tava passando uma novela que eu assisti há 500 anos atrás, eu e meu marido, que era a tal da Mulheres Apaixonadas. Não sei se vocês lembram ou se vocês assistiram essa novela. A gente não assiste novela, mas é aquela coisa, que nostalgia, né? Puta, você lembra do personagem X, tal, e tinha fulaninha. Aí a gente fala, vamos lembrar um pouco desse clima de nostalgia, que é engraçadinho, vamos assistir. Aí ele botou lá, a gente começou a assistir. E tem uma personagem lá na novela, eu não vou lembrar, não, lembrei, mentira. Agora eu lembrei o nome dela, na mentoria eu não lembrei, mas o nome da personagem lá é a tal da Estela. É a Lavínia Vlasak, a atriz, não sei se vocês vão lembrar, uma bonitona lá. E ela era, tipo, riquíssima, né? E ela cismou com o padre. Ela se apaixonou pelo padre e porque queria fazer o padre se apaixonar por ela. E aí tem uma frase que ela fala, ela tá conversando com as amigas dela no sofá lá, tal. E aí tem uma frase que ela fala, dentre outras várias frases, a novela é cheia dessas frases. Eu poderia pegar um capítulo apenas, anotar todas essas frases imbecis e trazer para vocês, e vocês veriam a quantidade de informação que eles incutem no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e isso fica reverberando aqui depois, né? Mas essa única frase me marcou, que ela falava o seguinte: ai, gente, eu preciso muito que esse padre largue a Beatina e fique comigo, porque eu amo tanto ele e é só ele que vai me salvar desta vida fútil que eu estou levando. Ela fala assim. E as amigas dão risada. Amiga Estelinha. Gente, isso é tão problemático. Mas isso é tão problemático que eu não sei nem o que dizer. É bizarro. E é esse tipo de pensamento que a gente nutre inconscientemente, muitas vezes. Às vezes a gente não admite. Mas lá no fundo, muitas vezes, inclusive, a gente banca a fortuna, né? A mulher que não precisa de ninguém, que é autossuficiente. Essa não é a verdadeira mulher que se basta. A gente banca, só que no fundo a gente reza, a gente daria tudo, a gente morreria para que um homem aparecesse em nossa porta e nos salvasse da vida que nós estamos levando. Cara, isso só não vai acontecer quando... Isso só não acontece, né? Isso não vai acontecer, mas existe um lado pior ainda. Você se torna uma presa extremamente fácil e frágil para relacionamentos abusivos e relacionamentos indignos.
Porque nesse nível de desespero interno, que a gente não admite, mas a gente sente, a gente não consegue analisar os caras como eles realmente são, a gente não consegue perceber os sinais. Então a gente vai se enfiar em relacionamento problemático, sim. A gente vai deixar passar sinais fortíssimos de que essa pessoa talvez não fosse o príncipe encantado que nós tanto queríamos que ela fosse. Porque a gente quer muito dar certo e a gente quer muito viver aquele sonho na nossa vida. Vocês percebem o ponto? E é justamente aí que entra o terceiro sinal que eu listei aqui pra vocês, né? A gente acreditar que é um relacionamento que vai nos salvar da vida que estamos levando. Que vai aparecer o príncipe encantado, né? Aquele papel do parceiro perfeito que a gente imaginou. E aí a gente não consegue ver a pessoa real que cruza no nosso caminho e identificar se de fato essa pessoa tem match com aquilo que a gente quer viver. A gente nem sabe muitas vezes aquilo que a gente quer viver, né? A gente tem uma série de características superficiais ali, ou então, ó, uma coisa que eu escuto muito das mulheres: ai, Gabi, eu quero que ele seja trabalhador, eu quero que ele goste de mim, eu quero que ele seja esforçado, eu quero que ele me trate bem, eu quero que ele trate bem minha família. Gente, isso é o mínimo que qualquer ser humano que esteja na sua vida deveria cumprir. É o mínimo, nem de longe é o suficiente pra gente viver um relacionamento maduro e saudável. Porque se ele não tiver isso, o relacionamento ele é indigno. E mesmo quando tem, muitas vezes, ainda o relacionamento ele não prospera, porque às vezes os valores são muito diferentes, né? A visão de mundo é muito diferente. Então isso é o mínimo, não é o fator primordial para você botar uma pessoa na sua vida, percebe? É muito pouco. Então a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado com isso, tá? O quarto sinal que eu coloquei aqui é quando a gente não aceita a pessoa como ela é. Coloco assim, ó, o amor, ele aceita a pessoa como ela é, com o seu lado luz e com o seu lado sombra. Já a dependência aceita a pessoa, mas quer que ela mude. É aquela história assim que eu ouço muito também. Ah, Gabi, eu quero muito voltar com o meu ex. Nossa, mas ele precisa mudar isso. Se ele precisa mudar, então você não ama ele por quem ele é. Você ama a versão que você quer que ele seja. Eu não estou dizendo que é certo ele ser do jeito que ele é, tá bom? Tipo, o cara é ciumento, ou ele é machista, ou ele é possessivo. Eu não tô falando que você tem que amar ele ser possessivo, que você tem que adorar, que você tem que aceitar que ele seja super ciumento e te sufoque e, né, faça coisas horríveis com você. Não. Mas então, esse não é o cara que merece um lugar do seu lado, você percebe? A gente quer tanto que o cara se molde àquela perspectiva que a gente criou na nossa cabeça, porque nós precisamos de um relacionamento, que a gente não aceita, a gente não trabalha, né? Não enxerga a pessoa como ela de verdade é. Muitas vezes, inclusive, a gente só aguenta o parceiro, né? A gente não aceita com as suas falhas, com o seu lado sombra. Olha pro teu parceiro, ou pro teu ex-parceiro, ou para pessoas que você se relacionou no passado, principalmente, né? Será que você enxergava essas pessoas de fato como elas eram? Ou você via uma imagem idealizada sobre aquilo que você esperava que ele fosse? As desilusões amorosas, elas acontecem muito desse lugar. É claro que existem algumas situações na vida que vão mostrar pra gente quem a pessoa é de verdade. Principalmente no comecinho, você tá tendo os primeiros encontros com o cidadão ali, né? Os primeiros meses, talvez o primeiro ano de relacionamento. Vamos pegar assim, até o primeiro ano de relacionamento, você não vai conhecer todas as faces do cara. As pessoas, elas têm várias faces e cada uma das nossas faces, como se a gente fosse um diamante, né? Cada uma dessas faces, ela se mostra em determinado contexto e situação específica. Então aquela história de, ai, a pessoa mudou depois de 2, 3 anos, né, que a gente estava juntos. Não é que a pessoa mudou. Ela já tinha essa face dentro dela. O que talvez possa ter acontecido é que não havia surgido uma situação tão extrema antes, ao ponto que ela precisasse revelar essa face dela pra você. Uma face que talvez não seja tão bonitinha assim. Só que ela estava ali. E
lá no comecinho, né, a gente consegue captar uns sinais de que aquela face estava ali. Sutil ainda, né? Não é aquela coisa estrondosa, né? Não foi a traição logo de cara, mas talvez a conversinha no WhatsApp com outra pessoa, talvez os flertes, talvez a mentirinha boba que você pegou dele. Isso já mostrava um pouquinho dessa face dele que você se negou a ver. Você se negou a ver muitas vezes. E aí o que acontece? Você vai ignorando esses sinais, né? E começa a nutrir cada vez mais, né, aquela imagem idealizada de quem você quer que ele seja. Não, ele é um cara incrível. Não, ele me trata bem. Não sei o quê. Então ele é fiel. Então ele também tal. Aí você ignora todo o resto, né? E aí quando acontece alguma coisa que o outro te mostra esse outro lado, você toma aquele choque, aquela desilusão, aquela coisa horrorosa, que fica meses sofrendo por aquilo, meses. Mas muitas vezes é porque você não estava se relacionando com quem ele era de verdade. Você não estava enxergando quem ele era de verdade. Você estava se relacionando com a ideia que você queria que ele fosse, né? Quem nunca, gente? Eu lembro que teve uma fase da minha vida que tinha dois mocinhos que eu gostava, mas um não tinha tal coisa e o outro não tinha não sei o que lá. E aí na minha cabeça eu ficava assim, eu queria tanto juntar os dois, eu queria pegar essa parte aqui melhor desse aqui, eu queria juntar com esse aqui melhor desse aqui, e aí junta, e dá a pessoa perfeita, né? E aí eu ficava idealizando e olhando aquilo. E aí eu não conseguia enxergar as pessoas como elas eram de verdade, não conseguia aceitar e me relacionar com um cidadão do jeito que ele era de verdade. Eu ficava naquela minha projeção louca. E muitas vezes a gente entra em relacionamentos dessa forma. O quinto sinal que eu coloquei aqui pra vocês é o de você se sentir vazia ou ansiosa sem o teu parceiro ou sem um parceiro, sem um companheiro. Então, se você sente vazio excessivamente, né, quando essa pessoa não tá por perto, ou agora que você terminou o teu relacionamento, ou de você não ter alguém, você tem essa relação de dependência. É claro que é normal quando você tá dentro de um relacionamento, ou quando você acabou de terminar um relacionamento, é normal a gente sentir uma certa falta, né? Só que, veja bem, se eu tô num relacionamento, vou pegar a situação de estar num relacionamento primeiro, né? E eu não consigo me ver sem essa pessoa, tipo, a pessoa foi viajar, ou foi fazer um rolê, ou foi fazer qualquer coisa, e eu fico me sentindo mal aqui, cara, quer dizer que a minha vida tá 100% centrada no outro. Que merda, né? Primeiro que isso, de novo, não vai funcionar, mas é muito importante a gente ter um espaço na relação para criar um pouquinho daquela sensação de saudade também. Aquela saudade gostosa que faz você lembrar, que faz você querer estar junto, porque senão as pessoas vão se sufocar. É impossível. Eu tive uma aluna uma vez que ela tinha um relacionamento com o Joãozinho. Depois de um tempo eles terminaram, tal, né? Foi aí que ela entrou nos meus programas e aí ela me contou de uma situação específica que eles viveram. O Joãozinho, ele tava combinando uma viagem com uns amigos. E ela não gostou muito, tal, né? Enfim, acho que eles já estavam combinando essa viagem antes deles começarem a namorar. Lembrei, foi isso. E aí eles começaram a namorar e essa viagem já tava meio que combinada, mas ela ia acontecer mais pra frente. E aí chegou um determinado momento da viagem lá e ele foi. E ela ficou muito triste. Foi a pior semana da vida dela. Ela falou que ela não conseguia dormir direito, ela não conseguia curtir nada, ela só ficava contando ansiosamente. Tipo, agora faltam 6 dias. Agora faltam 5 dias. Nossa, o que será que ele tá fazendo? Será que ele tá se divertindo? Será que não sei o que, não sei o que lá? E aí, quando ele chegou, quando ele ia voltar, né? Ela tinha combinado de almoçar na casa dos pais dela. E chamou ele pra vir, né? Então era meio que como ele ia vir direto da viagem, tipo, ele ia dormir, no dia seguinte já ia direto pra casa dos pais dela. E aí quando deu o dia seguinte, ele acabou não indo. E aí, não é legal, mas como ela já tava muito, muito, muito machucada e magoada dessa situação inteira, dessa semana tortuosa que ela viveu, ela, quando foi conversar com esse cara, chegou com 50 pedras na mão, não foi nem 7 pedras na mão, né? Foi 50. Nossa, mas ela vomitou tudo que ela tinha passado naquela semana. E, claro, ela tava certa, gente, né? De repente, dele ter falhado com o compromisso dele? Tava. Mas a forma como foi feito tudo deixou o cara tão na defensiva que ela perdeu a razão. Eles brigaram muito feio e depois de um tempo eles acabaram terminando.
E o que isso mostra pra nós? Que a dependência não ajuda a gente a chegar a lugar nenhum. Ela se sentiu muito mal em imaginar que o cara tava se divertindo, que o cara tava curtindo a vida dele sem ela. Mas e o que ela tava fazendo aqui? Cadê a vida dela que não tava acontecendo sem esse cara? Vocês percebem? Então, não saber ficar sozinha, não saber curtir a própria companhia, não ter outras coisas interessantes na nossa vida, é horrível e faz a gente ficar extremamente dependente do outro e faz a gente sufocar o outro, tá? E perder os nossos relacionamentos aí como consequência. E aí o sexto sinal é a questão de o amor prefere, a dependência precisa. Tá tudo bem a gente querer um relacionamento, eu vou sempre bater nessa tecla, porque eu sei que tem gente que vai falar, mas Gabi, você tá falando que eu não posso me relacionar, que eu não posso gostar do meu ex. Não! De novo, né? Quando a gente termina um relacionamento, quando a gente não está com uma pessoa que a gente gosta, claro que dói, não é delicioso, né? Maravilhoso, ninguém aqui é iluminado. Só que quando dói demais e quando a gente não consegue curtir a nossa própria vida, quando a gente não tem os nossos próprios momentos, quando a gente não tem uma vida boa, interessante e gostosa, fica insustentável, fica insuportável a dor. É muito ruim, a gente enfia os pés pelas mãos, a gente acaba se submetendo a colher migalhas do outro. A gente quer um relacionamento, mas a gente tá tão carente, a gente tá tão faminta, a gente tá tão desesperada por aquilo, que qualquer merda que o cara fizer, qualquer migalhinha que ele jogar, você vai pegar. Porque você tá faminta. Se você está saciada, se você tá bem, você não aceita, você prefere. Né? Mas você sabe que você quer mais, você não quer essas poucas migalhas que o cara te joga aí. Você quer o banquete inteiro. Então você não tá disposta a aceitar nada menos do que o banquete inteiro, né? Porque você sabe do seu valor, você tem isso muito bem estabelecido dentro de você. E aí a sétima questão que eu coloquei aqui, né? Que só tem condições de amar quem realmente se autoconhece e se autodesenvolve. Essa é a chave. Para eu viver, não tem nada de errado em querer viver um relacionamento saudável, amoroso, pleno, gostoso, ponto. Só que para eu chegar nesse lugar, existe um caminho. E o caminho é se tornar essa mulher que se basta. É se conhecer, é se aceitar, é saber quem você é e nutrir o relacionamento que você tem com você diariamente. Quais são as suas paixões? Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? O que é importante para você como indivíduo, como mulher? Se você não é capaz de responder essas perguntas, você tá usando um relacionamento para preencher todo esse vazio existencial que tem aí dentro de você. E aí, vou falar uma coisa super importante para vocês agora. Anota, faz desenho aí, tá bom? Eu passei isso para as minhas alunas na sessão de mentoria, tô passando para você agora aqui também. Pensa que é o seguinte, a nossa vida, né, você aqui, a sua vidinha, é como se fosse uma mesa. Então você tem a sua mesinha lá. E existem pilares que sustentam essa mesa, né? Quando a gente não tem pilares muito bem estabelecidos, ou esses pilares são meio capengas, ou a gente não tem muita percepção sobre o que de fato é importante para sustentar a nossa mesa, a gente bota um relacionamento ali embaixo, né? Só que essa é a sua vida, a mesa é a sua vida, é você dentro aqui. O outro é fora, né? O relacionamento ele não tá dentro de você, o outro não tá dentro de você, tá fora do seu controle. Aí você pega esse cidadão ou esse relacionamento e enfia aqui debaixo para sustentar a sua mesa. Só que ele não faz parte de quem você é. Se ele fosse tão imprescindível assim para você ser feliz, vocês teriam nascido grudadinhos. E aí eles teriam parte de você. Mas não é bem assim que funciona. Então você coloca esse cidadão aqui e aí você... Nossa, é isso que tá fazendo sustentar. Então, o que acontece? Como só tem um pilar que é externo, não é nem seu, e a mesa tá super pesada, porque é só um pilar que sustenta essa mesa, né? Pensa que é uma mesa grandona, né? A tua vida inteira aqui, não é aquela mesa florinha. Fica pesado. Fica pesado, fica pesado, fica pesado. E aí esse relacionamento, ele não dá conta. Então, como ele tá fora de você, ele vai embora. Por N razões, tá bom?
Aqui pode entrar você sufocar o cara não tá pronto para um relacionamento sério, N razões. Às vezes você botou esse cara que não era o pilar certo também, não era aquele ideal, você botou ele não tava encaixando direito, mas você tentou manter, e ele percebeu que não era e ele foi embora. Ele está fora de você, ele pode ir embora. Isso pode acontecer. E aí, para você não desmoronar, você precisa criar pilares, outros pilares que sustentem a sua vida hoje, pilares que façam parte de você e do seu controle, coisas que estejam 100% no seu controle. Questões que você pode trabalhar na sua vida para que você se sinta em paz, robusta, para que o relacionamento, quando ele vier a aparecer, quando esse cara vier a aparecer, ele não vai ser mais um pilar para sustentar a tua mesa, ele vai ser um vaso de flores que você vai colocar em cima. Olha só, então é você que sustenta o relacionamento. Não é o relacionamento que sustenta você. Você percebe isso? O relacionamento, ele vem para enfeitar a sua mesa, para deixar ela mais bonita, mais cheirosa, mais perfumada, mais gostosa, para atrair as borboletinhas, para ficar mais gostosinho. Mas você já tem todas as suas bases sólidas, as outras questões da sua vida, né? Família, amigos, hobbies, projetos, coisas que fazem você se sentir bem com você, realizada com você, que criam o teu senso de identidade, que fazem você ser quem você é. Isso vai te dar uma estrutura muito grande para conseguir seguir na vida. E aí você vai escolher muito bem essa florzinha que você vai botar aí em cima da tua mesa, tá bom? É isso, no final das contas. E tem uma última questão aqui pra gente finalizar a live de hoje, que eu acho muito importante de falar, que é a seguinte. Eu sei que tem pessoas que às vezes me escutam falando sobre isso, ou outros experts, né, que falam sobre relacionamentos, enfim, e que pensam assim: mas pra Gabi, ou pra Joaninha, né, pra outra pessoa que tá falando, é fácil falar, né? Porque ela é casada, ela vive um relacionamento feliz, é fácil pra ela falar, né? Quero ver ela tá passando aqui. Quero ver ela tá passando, ela tá sentindo o que eu tô sentindo agora. E aí, primeiro ponto. Então, 2 pontos aqui. Primeiro ponto, eu não sei se você conhece a minha história. Eu não vou entrar em profundidade, detalhes aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. Se você não conhece um pouquinho do que eu passei e quiser saber um pouquinho mais, tem vídeos meus no YouTube falando como que, que eu passei aí, por que eu decidi me tornar mentora de relacionamentos, mas eu tive, só resumindo, eu tive uma sequência, um histórico de relacionamentos muito ruins, fracassados, onde eu sempre era traída, eu levava o pé na bunda. Basicamente isso. E sempre, sempre, sempre nessa dependência emocional. Eu sou uma ex-dependente emocional. É por isso que eu falo com muita propriedade do que eu falo hoje, tá bom? Porque eu passei na minha pele. E eu sei que é exatamente isso que vai fazer você viver esse relacionamento que você quer viver. Enquanto eu estava obsessiva, indo atrás, correndo atrás, querendo tomar um relacionamento de qualquer jeito, né? Laçando, conquistando, fazendo e não realmente tratando os meus pilares, não me tornando essa mulher que se basta, eu só afastava os caras. E quando eu conseguia conquistar um relacionamento, ele não durava, porque não era sustentável, porque eu tinha esses buracos internos, porque a gente tinha desavenças, porque eu não sabia escolher bem, né? Eu escolhia qualquer Zezinho. Então, foi justamente quando eu me coloquei nesse lugar de eu não preciso, eu não quero precisar, então eu não vou precisar, e comecei a trabalhar ativamente para isso, que as coisas aconteceram na minha vida. Tanto que o meu casamento, ele aconteceu como uma consequência naturalíssima da pessoa que eu me tornei. Eu não precisei me esforçar ativamente, eu me esforcei aqui dentro. Então eu magnetizei, eu atraí situações para minha vida. Mas eu não precisei ficar correndo atrás de homem para isso, vocês entendem? Até porque esse é o poder do feminino. A gente acaba, quando a gente está bem conectada com essa energia, a gente atrai as coisas. Isso que eu tô falando para você aqui é pura física quântica. Quando você emana para o universo que você precisa de algo, ele logo entende que você não tem, né? Se ela precisa, ela não tem. E o universo, ele é espelho.
ele reflete aquilo que você vibra. Então, se você manda não tenho, não tenho, não tenho, ele te manda mais coisas pra você não ter, não ter, não ter. Ele reflete exatamente a mesma coisa. Então, a gente fica nesse looping infinito. Quando você está nessa frequência de amor, de abundância, de estar bem, de tenho, de sou suficiente, ele olha e fala, pô, vou mandar mais motivos pra essa mina ser feliz, para ela ter mais amor, para ela ter mais abundância, e aí coisas acontecem, pessoas entram na sua vida, situações aparecem. É claro que você tem que estar perceptiva também para captar os sinais, né? Mas você não precisa mover céus e terras, né? Basta fazer esse trabalho interno e transparecer para o mundo, tá bom? E aí, pensa assim, eu tô aqui hoje compartilhando tudo que eu aprendi e tudo que eu apliquei na minha vida e aplico todos os dias com as minhas alunas, com vocês. Se eu fosse uma pessoa que viesse com esse discurso aqui, mas eu não tivesse um relacionamento, eu tenho certeza absoluta que você não ia estar me ouvindo agora. Porque você ia parar e olhar e falar assim, mas ela tá falando tudo isso e ela não tem relacionamento? Então não funciona, né? Que credibilidade que essa menina tem pra falar alguma coisa comigo? Então assim, vocês percebem que às vezes a gente cria umas justificativas muito loucas pra, ai, não é possível isso aí. Gente, pera lá, né? Pera lá. Se as coisas acontecem para algumas pessoas, existe alguma razão específica aí. Eu tô tentando te empoderar. Eu tô aqui te dando os recursos para você fazer isso na sua vida. Ninguém diz que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, de um dia para o outro, de um mês para o outro, as pessoas viveriam relacionamentos maravilhosos. Não é. É um processo interno. Principalmente, se fosse externo, seria ainda mais fácil, mas não é interno, né? São esses pilares, são essa frequência que a gente precisa entrar. Então é claro que não é fácil, mas é possível, tá bom? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui falando isso pra você hoje. É possível. E eu tenho uma forma de facilitar esse conteúdo, né, através do meu programa O Reconstrua o Amor. É ali onde eu pego na mão das alunas e alunos, onde eu forneço ferramentas, onde eu tô acompanhando cada detalhe dessas pessoas, da galera que tá ali, que confia no meu trabalho, que honra o meu trabalho, para que esse caminho fique mais gostoso, mais leve, a gente tá todo mundo junto, essa frequência aumenta, as pessoas vão se sentindo cada vez melhores, porque estão acolhidas, estão no mesmo ambiente, estão todas vibrando nessa frequência, tá? Mas te dizer que é assim, ó, não é. Mesmo quem entra e tá comigo nessa jornada, as minhas alunas, sabem que tem que botar a mão na massa, que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar essas questões, desenvolver esses recursos internos, né? Então, esse é um caminho real, só que não pense que vai ser da noite pro dia e toma muito cuidado com esse tipo de pensamento sabotador aí, de que é fácil, as pessoas que falam sobre isso é porque vivem relacionamentos, tá bom? É justamente o contrário. Eu vivo o relacionamento que eu vivo hoje porque lá no passado eu percebi essas questões e comecei a me trabalhar internamente. Tanto é que, já falei isso mais de uma vez, quando eu conheci o meu marido, eu não queria relacionamento sério. A primeira e única vez na minha vida que eu falei, cara, eu não preciso. Não era nem que eu não queria, mas eu falava pra mim assim, eu não preciso de um relacionamento agora. Cara, eu tô bem. Eu não vou me enfiar em relacionamento com qualquer Zezinho de novo. Eu não vou deixar qualquer cara, que eu nem sei quem é, atrapalhar o meu processo, que tá sendo super legal, super gostoso, super incrível. Aí eu fui conhecendo ele e percebi que ele não era qualquer cara. Mas isso só podia acontecer porque eu havia me transformado antes, tá bom? Então hoje eu quero convidar você a fazer essa reflexão também. Tá bom, amadas e amados? Então essa foi a nossa live de hoje. Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui embaixo, pra ver se a gente consegue responder algumas, né? Nossa, já tô há bastante tempo aqui. Ai, gente, essa letra é tão pequenininha. Pera aí, vou ter que vir mais pra frente, tá? Porque senão eu não enxergo. Ó, o Rô, eu não sei se é o Rô ou a Rô, eu não consigo ver a fotinho. Mas ele pergunta assim: qual seria o primeiro passo a seguir depois que se percebe ser emocionalmente, né, dependente da outra pessoa? Primeira coisa que a gente precisa fazer é cortar esse vício, alimentar esse viciozinho, né? Esse é o primeiro passo. É que nem eu falei da mocinha que me mandou o direct. Ela percebeu, ela tinha consciência que ela era dependente emocional. Ela
tava até que fazendo algumas coisas, eu não sei o que ela tava fazendo, se era eficiente, se não era, porque isso ela me contou na mensagem, né? Mas ela tava ali se movimentando para se autoconhecer, para se desenvolver, para construir esses pilares na vida dela. Só que ao mesmo tempo, ela continuava alimentando o vício da dependência emocional com o ex. Então assim, você tá fazendo dieta e tá comendo um pacote de chocolate por dia. A conta não fecha. Você percebe? Não fecha. Então, a gente precisa estancar esse vício aqui. A gente precisa parar de entrar em relacionamento muleta. A gente precisa cortar o contato com esse. A gente precisa parar de ficar procurando crushzinho, né? Contatinho. Porque você não está em condições de avaliar. Ó, isso aqui é tão importante. Vou contar uma outra história pra vocês rapidinho, só um exemplo, tá? Uma aluna minha passou pelo Reconstrua, tudo legal, superou o ex, tá bem melhor. Só que, né, gente, ela saiu de um relacionamento de 15, 20 anos com o cara, ela ainda tá lidando com algumas questões e é um processo de autoconhecimento. E aí, uma coisa que ela se pegou fazendo ela começou a entrar em aplicativos de relacionamento. Nada contra aplicativos de relacionamento, desde que você esteja pronta para usá-los. Porque se você não tiver, eles vão piorar o teu estado ainda mais. E ela não tava, mas ela descobriu isso no aplicativo, porque ela entrou, começou a conversar com umas pessoas, enfim, né? Teve ali uns 2, 3 contatinhos. E aí ela começou a perceber, e o legal dela ter passado no programa é que ela começou a desenvolver essa consciência. Ela começou a perceber que ela estava ficando dependente dos contatinhos pra se sentir bem. Tipo assim, se o contatinho não mandasse um oi ou não mandasse alguma coisa pra ela naquele dia, ela começava a se sentir mal e ansiosa. Como se ela tivesse parada, não tivesse, sabe, aquela sensação ruim de que você não tem valor e de que a outra pessoa tá te rejeitando, porque ela não estava pronta ainda para aquele momento, entende? E aí ela continuar ali alimentava esse vício de dependência nela. E na hora que ela percebeu isso, ela cortou. Ela falou, não tô pronta ainda, né? Dá um tempo aqui, deixa eu fazer outras coisas, deixa eu focar nos meus pilares, porque se eu continuar aqui eu vou ficar pior, cada vez pior. Esse é o ponto dos aplicativos. Se você não tá pronto e se você não sabe usar, você vai entrar lá, vai ficar dependente de contatinho, vai achar que todos os homens não prestam, vai achar que não tem nada melhor pra você, que você não atrai nada melhor, que você não merece. E aí você começa a cultivar essas crenças limitantes e o seu buraquinho começa a aumentar. Esses buraquinhos que eu falei no início da live, eles são simbólicos, né? Mas a gente nunca vai conseguir tapá-los 100% e nem... nem tipo curá-los assim, né? Eles podem aumentar à medida que a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer. E isso é muito importante. Hoje eu tenho vários pilares que sustentam a minha vida, né? Minha mesinha tá bem bonitinha. Mas se por acaso eu começar a parar de alimentar esses pilares, eu largar uma aqui, parar de fazer aqui, parar de fazer ali, gente, não dá alguns meses para eu voltar à questão da dependência emocional. Porque se você não tem coisas que te sustentem, que você constrói isso ativamente todos os dias na sua vida, você vai buscar fora. É por isso que é um processo de construção interna diariamente. E é claro que a cada dia que passa, fica mais fácil, né? Então, da mesma forma como se eu parar de fazer hoje, não é amanhã que as coisas vão cair. É uma construção. Então, é como se eu estivesse colocando tijolinhos. Eu tô fazendo isso há anos já, né? Então, a cada mês que passava, eu colocava um tijolinho a mais. Então, é claro que o meu pilar hoje, ele tá muito mais bem estruturado do que quando eu comecei. Isso é fato. Então, se eu, hoje não acordei bem, não vou fazer nada, sei lá, não vou alimentar os meus pilares, não vou me abastecer, não vai desmoronar ele inteiro. Mas se eu parar de fazer, vai saindo tijolinho por tijolinho de novo. E aí eu posso voltar para onde eu estava. Então, é um processo de construção diária, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, Burger Lauros perguntou assim pra gente: e a amizade com o ex faz com que a gente alimente essa dependência emocional? Se você tiver sentimentos por ele, sim. Esse é o ponto de você estar preparado ou não. Por exemplo, teve um relacionamento na minha vida,
o anterior ao meu marido, que foi o único relacionamento que eu terminei. Que foi nesse relacionamento que eu percebi que o negócio tava muito tenso pra minha vida, que eu tava mal pra caramba, e aí eu comecei a me reestruturar ali dentro mesmo, eu não tinha nem saído ainda, mas eu comecei meu processo ali. E aí foi o único que eu tive coragem de terminar e tudo mais, até porque esse relacionamento os dois eram amigos, né, se relacionando basicamente. Então quando a gente terminou foi muito tranquilo. Naquele relacionamento, com o nível de consciência que eu tinha, exatamente porque os dois não nutriam mais sentimentos amorosos um pelo outro, a gente conseguiu manter uma amizade depois, porque não tinha mais aquele resquício, né? Não tinha aquela segunda intenção. Então a gente terminou num dia, no final de semana seguinte, a gente saiu com os amigos em comum, tal, porque era normal, era uma coisa que demorou pra acontecer o término até, sabe? Já era pra ter acontecido antes. Então, nesse lugar, né, se você estiver nesse lugar interno, tá tudo bem. Se você tiver realmente aceitado esse término, se você não tiver mais sentimentos românticos pelo outro. Agora, se você tiver sentimentos românticos, se você gostar, se você quiser voltar, se você sentir essa falta amorosa, não é bacana, tá bom? Não é que você não possa nunca mais falar com essa pessoa e não é nada definitivo na vida, gente. Só que nesse momento, principalmente quando a gente tem essa dependência muito grande, é importantíssimo a gente se recuperar, né? É um trauma, é uma ferida super aberta em você. Então você precisa se afastar assim. É importantíssimo para você parar de alimentar esse vício e conseguir construir um vínculo mais saudável com essa pessoa, que você consiga no futuro reencontrá-la e não sentir mais as mesmas dores e os mesmos apegos que você talvez sinta hoje, tá bom? Maria fez uma pergunta legal também. Ela colocou assim pra gente, ó. Percebi que eu busco um pai em meus relacionamentos, alguém que me faça sentir segura. Como proceder? Ele dá uma cortadinha aqui, né? Mas eu li a pergunta dela. Ó, amada, bem legal sua pergunta. Duas coisas. Primeiro, busca entender um pouquinho, você busca um pai. Você usou a palavra pai especificamente aqui. Então, provavelmente você tem alguma relação mal resolvida ou conturbada ou alguma ferida em relação ao seu pai biológico. Ferida de abandono, ferida de rejeição. Tenta entender um pouco sobre essa situação, entender o ponto de vista do seu pai. E aí você não precisa fazer isso com ele, primeiramente, tá? É você com você, é o que a gente sentiu, lembra? Então eu te convido, e aí assim, você pode fazer isso com você pode buscar uma terapia, você pode buscar uma ajuda, um mentor para te ajudar nessa jornada, tá bom? Mas o ideal é que você entenda exatamente qual é essa ferida, de onde que ela surge em relação ao seu pai, que você possa ressignificar, entender, conversar com a sua criança ferida daquele momento e mostrar para sua criança que não sei o que o seu pai te fez, mas ele fez aquilo que ele podia, ele fez o melhor que ele podia, e que a sua criança pode perdoar e honrar essa história que ela teve com o teu pai, para que você pare de buscar fora, em outros homens, aquilo que talvez ele não te forneceu, tá bom? E se você tiver condições, e se seu pai for vivo, e você topar fazer isso, né, seria muito legal você ter uma conversa com ele de repente, sabe? Conversando, entendendo um pouco do que ele estava sentindo naquele momento que você era criança, que aconteceram algumas coisas, de repente ele pode te trazer tanta coisa legal, tanta coisa profunda sobre coisas que passaram na cabeça dele, sobre medos, né? Os nossos pais, às vezes, eles passaram por tanta coisa quando eles estavam nos criando, eles tinham tanto medo de faltar comida pra gente, faltar um monte de coisa, que eles acabaram negligenciando algumas áreas porque eles precisaram priorizar outras. E de repente você ouvindo essas questões dele, pode acalentar muito seu coraçãozinho, né? Então se você tiver essa oportunidade, eu te recomendo também. E aí, trabalhar essa questão, né, de buscar o amor de outras formas na sua vida. Começando por você, nutrindo esse relacionamento por você. Lembra que eu falei que essa feridinha, ela nunca sara completamente? A única forma dela sarar completamente e não ter nenhuma cicatriz é se eu pudesse criar uma máquina do tempo, voltar no passado e mudar tudo o que aconteceu. E a gente não pode fazer isso. Então a gente reinterpreta, ressignifica, aquela feridinha ela sara, mas ela fica uma marquinha, uma cicatriz do que tá ali, só que ela não dói mais.
a gente remove aquela dor, a gente remove aquele sofrimento. Ela tá ali, a gente sabe, mas não dói mais. E aí a gente começa a abastecer com outras formas de amor na nossa vida, outros relacionamentos, e aí podem ser outros familiares, amigos, pessoas que você confie, outros pilares. Se você é uma pessoa mais introvertida e de poucos amigos como eu, talvez você se identifique muito mais com projetos, com causas, com outras questões que podem trazer para você essa sensação de preenchimento, que vão te trazer essa sensação de receber amor, que não necessariamente de amigos e familiares, tá bom? Essa é a forma como eu me abasteço hoje em dia, que funciona para algumas pessoas, para algumas sim, para algumas não, mas essa é a dica que eu dou para você, tá bom? Então, meus amores, agradeço todo mundo que está presente comigo na live de hoje. Vou finalizando por aqui, porque senão essa live vai ficar gigantesca, ninguém vai conseguir assistir no replay depois. Se você gostou, se fez sentido pra você, tira um print aqui dessa live agora, posta nos seus stories e me marca pra eu saber que eu consegui contribuir um pouquinho mais com a sua noite aí, eu consegui trazer alguns aprendizados pra você, tá bom? Porque isso é muito importante pra mim. Receber o teu feedback é uma forma também de eu estar recebendo esse amor de outras formas e podendo também transbordar e ter cada vez mais o que doar, né? Esse é um dos meus pilares, como eu falei aqui pra vocês, então isso é muito importante pra mim, tá bom? Se fez sentido pra você, te convido aí a tirar esse print e postar lá nos seus stories pra eu saber que você tá aqui. E me marca, senão eu não vou conseguir saber, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, que bom, fico muito feliz que vocês tenham gostado, a Carol amou, show de bola! E a gente vai se falando nos próximos dias aí e na próxima live da semana que vem, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau!